Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 18, nos versículos 21 ao 35. Aqui, Jesus conta uma pequena história após Pedro se aproximar dele e fazer uma pergunta. E a pergunta de Pedro é: quantas vezes ele devia perdoar o irmão que pecasse contra ele? E ele já responde a própria pergunta, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque 7 vezes era o número colocado na lei a respeito de quantas vezes devia se perdoar o irmão, perdoar alguém. Então, Pedro, sendo alguém que conhecia a lei, uma pessoa, um judeu, que conhecia aquilo que seguia, já tinha a resposta na ponta da língua. Mas Jesus, como sempre, estava ensinando aqueles homens que a lei veio para trazer uma consciência, mas que ela não deveria ser engessada. E o que significa engessar a lei? Engessar a lei, aqui nesse caso e em quase todos os outros, é pegar aquilo que está no pé da letra e aplicar de forma literal. Perdoar 7 vezes quer ensinar às pessoas, né? Com isso Deus queria ensinar as pessoas a ter um coração perdoador, um coração conciliador, a serem pessoas conciliadoras. Mas, ao ler a lei, as pessoas faziam apenas o que estava ali colocado. Então Jesus responde aprofundando o ensinamento da lei, né? Aprofundando para um nível de consciência. Tudo o que ele falou sobre a lei tinha essa vertente, Jesus tinha essa intenção sempre. E Jesus fala: eu não digo a você 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus, para terminar a sua resposta, começa a contar uma história, falando que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. E aí, quando começou o acerto, trouxeram um que devia uma enorme fortuna. E aí essa pessoa, esse escravo, né, esse empregado, melhor dizendo, que devia uma fortuna, não queria ser vendido como escravo, então suplicou, implorou para que houvesse um prazo maior e ele pagaria tudo o que devia. Então o patrão teve compaixão e soltou esse empregado. E aí esse homem que foi solto, ao encontrar um companheiro que devia apenas 100 moedas, agarrou, começou a sufocá-lo dizendo: me pague, né, pague-me o que deve. E essa pessoa, ao pedir um prazo, não foi atendida. Esse que devia apenas 100 moedas. Então esse que havia sido perdoado mandou jogá-lo na prisão. E aí contaram, algumas pessoas viram isso e contaram ao homem, ao primeiro patrão, que havia perdoado uma fortuna. E esse então chamou esse homem e disse: olha, eu não tive compaixão de você. Então ele ficou indignado e mandou que ele fosse entregado então a partir de então aos torturadores. É assim que o meu Pai que está no céu faz com vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então, aqui nós temos uma clara aplicação da visão legalista das coisas. As pessoas que são legalistas, elas olham para certas coisas que estão na Bíblia, principalmente ensinos de Paulo ali para a igreja, e elas querem aplicar aquilo a ferro e fogo nos dias de hoje, sem entender que são instruções como eram a lei antiga para os judeus, para os israelitas, enfim, são instruções, mas que, para além daquilo ali, nós temos que entender o nível de consciência da pessoa que pecou, que errou. Nós temos que entender a situação daquela pessoa. Então ficam pegando ensinamentos sobre as questões sexuais que Paulo fala, ou coisas até às vezes relativas à vivência em igreja, em comunidade, ou práticas de dentro da comunidade, e querem aplicar aquilo como Pedro aqui estava fazendo com a lei. Mas Jesus vem para aprofundar nosso nível de consciência. E ao aprofundar o nosso nível de consciência, Jesus faz com que nós entendamos as coisas não apenas pelo que está escrito e apliquemos aquilo de maneira engessada e forçosa, mas entendamos que por trás de algo que não é recomendável, há um cuidado com a alma, há um cuidado com o viés psicológico das pessoas, daquele pecador.
Então é como a questão do perdão. Eu devo perdoar até 7 vezes? Não. Você deve ter um coração perdoador. Ah, eu não devo fazer sexo antes do casamento? Não, você deve se preservar psicologicamente, fisicamente, porque existem doenças. Você precisa ter uma pessoa que vai viver com você uma vida e não momentos de prazer. Entende o que eu quero dizer? Então nós precisamos parar com o legalismo, parar com esse ensinamento engessado, com esse ensinamento que não pode fazer porque você é crente. Não pode fazer, não pode beber porque não sei o que. Você não pode beber porque você corre um risco disso tomar conta da sua mente. Na verdade, não é nem que não pode beber, você não pode se tornar viciado em nada. Você não pode permitir que nada comande você, porque a sua mente tem que estar sã para que você possa servir o seu Deus. Você não pode ser dependente de nada além de Deus. E o vício, seja na bebida, seja no jogo, seja em outras coisas que trazem danos, inclusive psíquicos, como a pornografia, trazem danos ao seu relacionamento sexual, no seu casamento, no seu... vão trazer danos para a sua mente. Então, que a partir desse evangelho de hoje, nós entendamos que ser legalista, ser uma pessoa que aplica o que está ali a ferro e fogo, e sem conseguir entender os efeitos do que pode gerar um pecado, que nós possamos entender que esse não é o caminho. Porque infelizmente a igreja evangélica submergiu nesse caminho, boa parte dela, e isto está fazendo com que muitos deixem a igreja. Isso está fazendo com que muitos se tornem desigrejados e traumatizados com lideranças dentro das igrejas. Lideranças que não discipulam da maneira correta. Discipulam através do legalismo e através da dominação. Deus abençoe você. Até amanhã.